Olá, turma do terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam preparados, preparadas para começarmos mais uma semana, até porque a gente não pode parar, não é verdade? Nós precisamos continuar, nós precisamos persistir. Vai ter momentos em que a gente vai querer dar aquela capengada, vai ter momentos que a gente vai estar querendo desistir, porque a gente está acordando, é início de semana, então te anima, vamos embora, não podemos não. Estamos estudando um assunto de extrema importância e que é muito recorrente no Enem, né? E também faz parte do nosso seriado. Então presta atenção, pega o teu material, anote os pontos principais. Estamos estudando ele fragmentados, estamos estudando ele, né, devagarzinho. Então, é de extrema importância você ficar ligado, você fazer um mapa, né, mental, um mapa conceitual, fazendo a diferença de um conceito para o outro. É importante você estar fazendo a resolução dos exercícios, das atividades, para não ficar com nenhuma dúvida, porque nós não vamos errar nada de biologia. Eu acredito no teu potencial. Vamos lá? Estudamos, né, bioacumulação e magnificação trófica, que são assuntos, né, que são assuntos não, são conceitos que estão empareados, vamos dizer assim, um com o outro, né? A diferença para você se lembrar, bioacumulação é quando você vai acumular algo, certo? Por um bom tempo. Se você quiser não errar, e você não vai, porque você já sabe a diferença, em relação de um para o outro, é que quando a questão se referir a um nível trófico, ou então a um ser vivo de toda a cadeia e o tempo, a gente vai estar falando de bioacumulação. Porém, contudo, todavia, se ele falar em relação à acumulação, né, daqueles materiais não biodegradáveis ao longo da cadeia, nós vamos estar se referindo à magnificação trófica. Vimos na última videoaula sobre a eutrofização, que é quando você tem uma quantidade excessiva de nutrientes dentro da água, e aí essa quantidade excessiva desses nutrientes vai primeiramente impedir a realização da fotossíntese, né? E aí aparece outros sinais naquele ambiente. Geralmente a água muda de cor, ela pode ter cheiro, né? Há uma proliferação das algas e, consequentemente, né? Como não está acontecendo a fotossíntese porque foi impedido, né, daqueles raios chegarem até as algas, começa o quê? A todos os seres daquela região utilizar ao mesmo tempo o oxigênio. Só que vai ter uma hora que não vai suportar e os seres começam a morrer. Então aí entra em ação as bactérias, né? Inicialmente são aquelas bactérias aeróbias, que elas também, além de estar decompondo os elementos dos seres que morreram, elas vão estar utilizando também o oxigênio, né? E depois fica somente as bactérias anaeróbias. Então, aquele ambiente ele fica inapropriado para ter condições de vida, certo? Hoje nós vamos falar inicialmente do derramamento de petróleo, né? Da maré negra, como é chamada, ou derramamento de óleo. Quais são as consequências desse impacto para o ambiente? O que é que o Enem cobra ou o seriado sobre este assunto? Apesar de sua ampla utilidade, né, o uso e exploração do petróleo
podem provocar diversas catástrofes ambientais, especialmente no caso do vazamento no meio ambiente. Sua extração pode ser feita em terra firme ou no assoalho oceânico, né, através das plataformas que bombeiam óleo para navios ou oleodutos. Nesse processo, nesse trajeto, inúmeros fatores e situações podem acarretar o vazamento do petróleo, causando enormes impactos que vão afetar todo o ecossistema marinho, né, todo aquele ambiente. A substância se propaga rapidamente pelo mar, formando uma mancha negra, contamina a água e compromete a vida de várias espécies marinhas, né? O Brasil hoje tem uma licitação para ter 7 campos de petróleo, tá? Já está em estudo, já está em análise, né? E a gente não sabe se isso é bom ou se ele é ruim, né? Ele vai ficar, né, como foi falado agora, o petróleo na superfície inicialmente, formando aquela capa, né? Aquela capa de óleo, né? E ali, ao formar aquela capa, ela já vai o quê? Ela já vai bloquear, ela já vai impedir a entrada da luz solar, fazendo com que o fitoplâncton, né, que ali fica naquela parte, que são os seres que realizam a fotossíntese, né, os maiores produtores de oxigênio da Terra são as algas, né, então a partir do momento que o petróleo ele já fica naquela superfície, ele já faz aquela capa, ele impede a entrada dos raios solares, comprometendo esta fotossíntese, né, de ser realizada. Então, aí, consequentemente, começa a modificar toda a cadeia marítima, porque já vai morrer os produtores, né? Já vai se comprometer as algas. E aqueles seres que comem os consumidores primários, que se alimentam dessas algas, não vão ter mais esse alimento. E, consequentemente, toda a cadeia é prejudicada, né? Então, as algas não vão realizar a fotossíntese e, consequentemente, não vai acontecer a troca gasosa, né? Porque até aqueles seres que ali estão, né, realizando, ou seja, consumindo oxigênio e liberando o gás carbônico não vai conseguir chegar na superfície, né? Porque foi impedido essa troca. Outra coisa, os peixes do fundo do mar que se alimentam de resíduos acabam também sendo envenenados, né? E morrem, né? As aves, elas ficam com olhos nas suas penas, elas ficam impedidas de também se alimentar, de pegar, né? Pegar alguns peixes pelas quais elas se alimentam e elas não conseguem voar também. E aí elas chegam a morrer, elas ficam impregnadas desse óleo, né? Que as deixam até mais pesadas, vamos dizer assim, né? Outra coisa também, o resultado é que os peixes da superfície morrem, né, também por falta de oxigênio ou intoxicados pelo óleo vazado. Substâncias tóxicas, né, se acumulam nos tecidos dos mamíferos, né? As baleias, por exemplo, elas têm umas células termorreceptoras e essas células que fazem parte, né, do corpo das baleias, por exemplo, ela consegue estar, por exemplo, na superfície, uma temperatura de 30 graus, vamos dizer, como ela também consegue descer para uma temperatura um pouco mais baixa. E quando quando esse óleo fica na superfície delas, elas não têm essa percepção e isso prejudica, né? Estou falando um exemplo da baleia, mas pode acontecer também, né? Outros problemas com tartarugas, com peixes, causando distúrbios reprodutivos e cerebrais. A construção de uma plataforma, né, que é toda aquela estrutura que é montada, pode prejudicar também a questão da ecolocalização, né, de baleias, de golfinhos, que eles se ecolocalizam, eles percebem
por exemplo, sons muito distantes por causa desse elemento que ele tem da ecolocalização. Então, quando você tem uma plataforma, você pode ter na extração do petróleo um barulho e isso pode confundir o animal, né? Outra coisa também, além desse óleo atingir a praia, ele também pode atingir os manguezais. E nós sabemos que o manguezal é um ecossistema de transição considerado o berçário natural de muitas espécies, né? Então, se esse petróleo chega, então prejudica também esse ambiente, né? Que é tão rico, né, e tão importante para a desova de muitas espécies, né? E esses, fora sem falar, como eu já falei, né, os peixes vão morrer por asfixia, a maioria das vezes, porque respiram pelas brânquias, abrem a boca para aquela água entrar e eles absorverem o oxigênio, e pelas brânquias eles soltam o gás carbônico, né? Então, é realmente um dano, um impacto ambiental muito grande, né? Então, aí você pode se perguntar, ô professora, mas a gente realmente precisa estar explorando o petróleo? Na verdade, não, né? Por quê? Porque a gente sabe que o petróleo, ele um dia, ele vai realmente acabar. Então, seria muito mais interessante, pelo fato da gente ter outras formas de energia. O Brasil está investindo muito mais em energia alternativa, por exemplo, como energia solar, não é verdade? Energia eólica. É muito mais interessante do que a gente está tentando fazer essa exploração do petróleo, porque ele vai acabar, né? Mas aí fica aquela coisa, né? Aquela faca de dois gumes. Uns dizem que não dá tempo, outros dizem que não dá. A gente sabe que realmente não dá tempo. O planeta ele já vem gritando socorro faz tempo, né? Então, assim, esses impactos já não é de agora que acontece, não é verdade? Então, assim, realmente deveria estar investindo em outras coisas mais energia limpa, né? Porque é como se assim a gente falasse o petróleo é coisa do passado. Se ele acabar, a gente tem que ter outras alternativas, né? Então, outra coisa, a questão da contenção do petróleo ainda não é uma coisa assim tão fácil, tão rápida de acontecer, né? Nós tivemos, eu até deixei aqui um link para vocês, né? O vazamento de óleo no Nordeste, né? Que até hoje está sendo investigado realmente o que se causou, de onde veio, como foi que aconteceu, né? Então é interessante também vocês darem uma lida nessa matéria por completo, né? Então, a contenção dessas manchas é uma coisa muito difícil de se acontecer, porque tem corrente marítima, o ar atua na dispersão desse óleo, você tem que ver a quantidade, né? Você tem que ver a localização. Às vezes a gente não sente o impacto, e principalmente o ecossistema marinho, ele não sente esse impacto de um mês para o outro. Isso é a longo prazo, não é verdade? E o que é que acontece? A bioacumulação nesses seres, né? Pode acontecer mutações genéticas e a gente só vai ver isso a longo prazo, né? Então, assim, existem métodos, né? Por exemplo, um dos métodos mais utilizados é a aplicação de agentes biológicos, fertilizantes, como fósforo e nitrogênio, que promove o crescimento de micro-organismos que atuam na dissolução do petróleo, né? Inicialmente se coloca também, né? Como vocês podem ver nessa imagem, essas boias, né? Feito uma esponja, né? Para conter que esse óleo ele passe, mas ele pode não passar, ele pode não se estender, se espalhar, mas ele pode, depois de um certo tempo, ele vir ao fundo, né? Também está sendo, foi no último derramamento de óleo, antes desse do Nordeste, teve um México que eles usaram a glicerina, né? A glicerina do biodiesel, e foi
um elemento que deu super certo, né? Porque depois eles pegavam esse elemento junto com o petróleo que foi retirado, eles passavam feito uma peneira e depois eles faziam aquela separação que é feita do petróleo, né? Na transformação, gasolina, do etanol, do gás de cozinha, etc. Então, são algumas técnicas, né, que se usa para tentar conter o derramamento de petróleo, ok? Entendeu? Ficou claro? E agora a gente vai ver isso aqui. Outro impacto, tá? A gente vai ver um impacto causado por indústrias, né? Ou por efluentes industriais, como é chamado, né? Ou um impacto industrial, né? As indústrias, elas são de extrema importância, a gente sabe, né? Para o desenvolvimento do país, né? Mas o que se é cobrado em relação a impacto ambiental causado pelas indústrias? Não é nem um seriado, né? É um setor, como eu falei, muito importante para o desenvolvimento da sociedade, né? Foi graças a ela que foi possível criar, né? E até hoje é possível criar vários bens de consumo que são essenciais para a nossa vida, né? Trazendo conforto e saúde para a população, além de gerar vários empregos no mundo todo. Como qualquer atividade humana, porém, as indústrias são responsáveis por muitos danos ao ambiente e, consequentemente, à nossa saúde, né? Isso porque elas geram materiais biológicos, gases e líquidos que contaminam rios, mares, lagos, ar e solo. Professora, são todas as indústrias? Não, não são todas as indústrias. Existem indústrias que elas têm um controle realmente ambiental, né? Existem indústrias que elas fazem tudo certinho, mas existem indústrias também que faz tudo errado. Faz tudo o contrário, maqueia, quando chega a fiscalização, né? Que elas levam a advertência, elas têm um tempo para resolver aquela situação, elas fazem um paliativo e fica nessa enrolando. Tem indústrias que levam multa e não pagam, só tem umas que levam e pagam, e aí vai, né? Então, um dos impactos ambientais mais graves pelas indústrias, né, é a contaminação do ar nas cidades pelo aumento da emissão dos gases do efeito estufa. O dióxido de carbono, o metano, o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio. Então, tudo isso vai ser eliminado pelas indústrias, né? Esses gases tóxicos são respirados pelos habitantes urbanos, o que tem refletido no aumento de enfermidades respiratórias da mortalidade infantil. Por isso que, às vezes, se custa muito barato você morar perto de região de área industrial. Sabe por quê? Porque lá a quantidade de sujeira é muito grande. Então, você tem muitos problemas respiratórios, né, ambientais ali. Então, é um local que você tem um custo de vida baixo financeiramente, você comprar ou alugar uma casa perto de uma indústria, porque você vai sofrer consequências, né, graves, principalmente problemas respiratórios, tá? Então, esse impacto com o ar é muito grande, nessa queima que as indústrias elas provocam, né? Outro exemplo desses gases que são emitidos, né, é a chuva ácida. A gente estuda, né, no Fundamental 2, chuva ácida, né? O que é a chuva ácida? Quando você tem um aumento, por exemplo, do dióxido, do óxido de enxofre, ele vai, né, ele vai, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples para vocês lembrarem. Ele vai se agarrar, ele vai se juntar com vapor de água, né, que está na superfície, e aí, quando o vapor de água, né, o que é o vapor de água? Quando a água evapora, que vira esse vapor, vai virar as nuvens. Quando está carregada, chove, por isso que é chuva ácida. Esse dióxido de enxofre que grudou ali, ficou acoloiadinho com vapor de água, né? Quando vem a chuva, quando ele se junta com vapor de água, ele forma o ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico, né? Quando chove,
cai no ambiente, por isso que é a chuva ácida. E, por exemplo, pode corroer monumentos, como já aconteceu, pode provocar devastações em plantações, certo? Então, assim, ó, em zonas altamente industrializadas, determinados gases emitidos pelas indústrias, como o dióxido de enxofre, quando entram em contato com o vapor da água, da atmosfera e oxigênio, geram componentes ácidos. E quando chove, esses componentes ácidos caem, desequilibrando a fauna e a flora, né? Então, se você está num local que tem muita indústria e que você tem uma eliminação desse enxofre, e eu tenho numa região de interior uma plantação, essa chuva ácida ela pode chegar até lá e estragar ou danificar essa minha plantação de maçã, por exemplo, né? Então, vai corroer, vai prejudicar, vai danificar. Como já teve muitos monumentos, principalmente, vamos supor, na Inglaterra, né? Aquelas estátuas, aquele negócio aqui, foi corroído por essa chuva, o excesso, tá? Então, esses gases em excesso podem provocar, né, principalmente o dióxido de enxofre, a chuva ácida. Falou de enxofre, se liga logo em chuva ácida. Né? E se esses resíduos das indústrias caírem dentro da água, o que é que vai acontecer? Né? Vai ter diminuição da taxa fotossintética, como a gente sabe, né? Vai ter falta de oxigênio, vai ter o crescimento exagerado das algas, ou seja, desequilíbrio também é um impacto, né? Esse daqui, ó, foi o que eu falei para vocês, ó, a emissão dos efeitos dos gases do efeito estufa, né? O dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que vai, ó, se juntar com vapor de água e vai formar a chuva ácida, fazendo um desequilíbrio na fauna e na flora. É o que eu acabei de falar agora. Ok? Aquecimento global e efeito estufa é um outro impacto ambiental, né, que cai bastante. E às vezes as pessoas confundem, né? Acha que é a mesma coisa, acha que não tem aquecimento global, acha que isso é invenção, mas não é. Mas antes da gente falar, a gente vai diferenciar esses dois termos. O que é o efeito estufa e o que é o aquecimento global? Então, efeito estufa é o fenômeno de retenção do calor e irradiação da superfície terrestre por uma camada de gases na atmosfera, entre os quais estão o dióxido de carbono, o metano e o vapor de água. Tá? Trata-se de um processo natural fundamental para a existência da vida no planeta, pois sem ele, as temperaturas seriam muito baixas, já que o calor irradiado seria devolvido. A gente sabe que os raios infravermelhos, anota isso aí para não esquecer, vice, é o que vai como é? Vem do sol, os infravermelhos, né, que absorve esse calor. É os infravermelhos, tá certo? Então, esses raios que a gente absorve na Terra, uma parte dele fica e uma parte dele é refletida. Então, o efeito estufa é o quê? É você manter a temperatura média da Terra, né? Que geralmente era para ser de 23 a 25 graus Celsius, né? Só que com a quantidade de emissão desses gases crescendo, né? Do dióxido de carbono, do metano, devido a quê, professora? As atividades humanas diárias, né? Então, não suporta. É como se a Terra ela não suportasse esse quantitativo. Então, o que é que acontece? O que é o aquecimento global? Por isso que eles estão empareados. É a elevação anormal da temperatura da Terra, causada, sobretudo, por atividades humanas após a Revolução Industrial. Tudo culpa da Revolução Industrial, quando chegou as máquinas, porque o desenvolvimento melhorou, o desenvolvimento começou, né? O progresso chegou, né? Então, aí veio queima de combustível,
Consequentemente, desmatamento, pecuária, queimada, utilização de fertilizantes, de agrotóxicos, etc. Então, aí, gases que emitem grandes quantidades desses gases do efeito estufa. Aí a Terra não aguenta, ela não suporta, aí se aquece. Como a gente sabe que a cada ano, essa temperatura que era para ficar em média, vamos por 25 graus, vem aumentando. Parece besteira, mas não é, certo? Então, aí mostra, né, em forma de desenho, o gás carbônico permite a passagem da luz do Sol, né, através dos raios infravermelhos, mas retém o calor por ele gerado. Então, aqui entra a luz, o calor, o acúmulo de gás carbônico aumenta o efeito estufa. A remoção do gás carbônico no ar pela fotossíntese de plantas e algas diminui o efeito estufa, né? Então, assim, só que a gente vem diminuindo a quantidade das plantas. Então, eles são importantes, o efeito estufa, ele precisa acontecer, só que o excesso dele, não, a terra não suporta, as plantas, a gente está desmatando tudo, né? E aqui, ó, o aquecimento global é muita coisa acontecendo negativamente, né? Então, esses raios solares, ó, eles entram, uma parte vai ser refletido, mas aí, ó, os gases do efeito estufa, né, que absorvem e emitem calor, monóxido de carbono, o metano, aí tem a emissão de calor, sem falar que tem as atividades humanas, e aí vai, né, aumentando, acelerando esse aquecimento global. Aí vem derretimento de geleiras, né? Aí vem aumento no nível do mar, entre as consequências, né? A gente pode enumerar: aumenta a temperatura dos oceanos, derretimento das geleiras, eventuais inundações de áreas costeiras e cidades litorâneas, em função da elevação dos níveis do oceano, aumento da insolação e radiação solar, né? A gente dizia, o sol saudável é de 8 às 10, hoje em dia a gente já nem aguenta quase esse sol todo, nesse horário, né? A gente já fica estilando, eu pelo menos estilo. Em virtude do aumento do buraco da camada de ozônio, né, que é um outro problema, pela emissão dos CFCs, clorofluorcarbonetos. Esses gases eles foram proibidos há muito tempo, né? A gente passou até um tempinho se comportando, tinha uma previsão até boa da diminuição desses buracos, né? Mas aí depois começou a emitir mais e retardou. Né? Alguns lugares fechou, mas ainda existe, né? Intensificação de catástrofes climáticas, tais como furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. É o que a gente está vivendo hoje, né? Locais, por exemplo, que não tinha invernos tão rigorosos, Estados Unidos, por exemplo, alguns locais não tinha inverno rigorosos há muitos anos, passou a ter. A gente aqui está tendo um período de seca muito maior, né? Então, consequentemente, o que é que vem? Extinção de espécies, né? Em razão das condições ambientais adversas para a maioria delas, né? Espécies somem, espécies sofrem mutações, novas espécies surgem, e aí a gente vai tentando contornar todo esse processo. Né? E apesar de a gente ver tanta consequência de todos esses impactos que a gente viu de modo geral, vocês podem acreditar, no Brasil, nós temos leis ambientais muito bem elaboradas, tá? Elas são muito bem amarradinhas no que elas dizem. Porém, contudo, todavia, elas não são fiscalizadas corretamente, elas não são trabalhadas da forma que elas deveriam ser, né? Elas não são postas em prática, né? Mas as leis que existem no Brasil sobre questão de impacto, sobre degradação ambiental, elas são muito bem elaboradas, né? Mas elas não funcionam, infelizmente, né? E outra coisa também, em 2015, o Brasil ele foi responsável por um estudo, se contratou, né? Várias
empresas, vários órgãos, várias entidades, né, responsáveis por questões ambientais em 2015, 2014, 2015. Se vocês botarem lá pesquisarem no Google, vocês vão ver todo esse relatório, onde eles juntaram esses vários, né, órgãos, essas entidades ambientais, e eles fizeram um estudo, uma projeção, né, de como estaria o Brasil mais ou menos em 2040, né? E como essa projeção ambiental ela já poderia ser diminuída esse impacto até 2040, porque se diz através desse estudo que nós vamos ter um colapso ambiental daqui a 25 anos, aproximadamente, tá? Então, quais seriam essas alternativas, né? Então, esse estudo ele foi feito, né? Mas, como eu falei para vocês, ele precisa ser posto em prática. Uma prática, por exemplo, que a gente já poderia estar começando a fazer, como eu já disse, era a questão de estar procurando, estar se preocupando com essas energias, geração de energia pelas energias renováveis. Por exemplo, nesse estudo que eles fizeram em 2015, eles viram que em 2040 vai ter locais aqui no Brasil que vai dar uma seca triste, sol, sol, sol. Então, o que é que se poderia fazer nesses locais que já se tem essa projeção? Vamos investir em energia solar, né? Nós temos aqui vento, litoral, vamos investir em energia eólica. Já se fizeram alguns parques eólicos, né? Principalmente nessa região nordeste, Natal, a gente tem na Bahia, aqui a gente tem no interior, foi para o interior, mas não se põe em prática, é muito pouco ainda a porcentagem. Então, vamos investir, né? Então, de modo geral, tá? Se eu fosse enumerar todos esses impactos, os que mais caem no Enem, né? Segundo pesquisas aí, segundo fontes, em primeiro lugar, sempre tem questão que cai mais: aquecimento global e efeito estufa. Em segundo lugar, fica a questão de eutrofização. Em terceiro lugar, fica poluição pelas indústrias. Em quarto lugar, bioacumulação e magnificação trófica. E em quinto lugar, derramamento de petróleo, tá? Então, esses são os 5 na ordem que mais vem caindo nos últimos 10 anos no Enem. Os 5 impactos ambientais que mais caem, sempre tem questão, né, sobre isso. Eu acredito, né, pelo nosso atual governo, que eles não vinham colocar algo sobre derramamento de óleo, mas tudo pode acontecer, né? Tudo é uma caixinha de surpresa. Então, a gente tem que estar por dentro de tudo. Então, leiam aquela matéria que eu deixei aí, o link, tá? Para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Foi uma aula um pouquinho longa, mas é de extrema importância, como eu falei para vocês. A gente saber detalhes, a gente conceituar bem, saber diferenciar, para a gente não errar, certo? Hoje, o Agora é com você vai ser na prática, através de uma ficha de exercício só com essas questões, tá bom? Um beijo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.